Queridos, sou o professor Alceu Totti, sempre ao seu dispor. Quero lhes dizer 3 coisas nesse início de aula. Primeiro, vocês vão me dar licença se eu, na minha fala, entrar um pouco na parte real, política, da nossa situação brasileira. Baseando-me em dados que coletei a partir de 2010, num doutorado, numa tese de doutorado que escrevi na Universidade Nacional de Lomas de Zamora, lá em Buenos Aires. Fui 5 férias estudar lá em Buenos Aires e coletei, utilizando os melhores colégios da Zona Sul do Rio de Janeiro como base de informação para essa tese. Foi o Colégio Santo Inácio, o Colégio Teresiano, a Escola Parque, o Colégio Pedro II, na unidade Humaitá 2, e a Escola Estadual Herbert de Souza, no Morro do Turano. 5 escolas que me deram elementos para analisar muito do que eu falo nesta aula. Elementos realmente muito interessantes. Nesta tese participaram aproximadamente 700 pessoas com resposta para a enquete que eu publicava para os alunos desses 5 colégios. Segundo detalhe, como eu fiquei 25 dias impossibilitado de gravar aulas devido a um implante dentário, fiquei 25 dias de olho na televisão. Me enchi de Estadão.com, de Globo News, de Folha de São Paulo e coletei 1000 informações atualizadas. Trago tudo isso para você, além do terceiro ponto, da minha experiência pessoal de 51 anos em sala de aula, desde o Rio Grande do Sul até o Ceará. Hoje, aposentado no Rio de Janeiro, mas professor no sangue, educador, adoro a juventude, porque só assim os meus 7 filhos terão futuro e seus filhos no futuro. Porque o Brasil precisa acordar. Meus amigos, começamos por dados alarmantes que, como eu te disse, coletei nesses 25 dias de jornais, informações na televisão e informação no computador. De cada 100 alunos que entram na escola básica, lá no primeiro ano do ensino fundamental, apenas 65 concluem o ensino fundamental e chegam na primeira série, no ensino médio. 65%. 35% ficam no caminho. E desses 65%, apenas 15% chegam na faculdade. E a faculdade que eles chegam não é escola pública federal, não é uma UERJ, não é uma UFRJ, não é uma universidade pública. Na maioria das vezes, essa faculdade que os alunos chegam são escolas particulares, pagas com o seu trabalho durante o dia para pagar a faculdade à noite, quando não é faculdade à distância, com todo respeito ao estudo à distância. Bom, portanto, os jovens no Brasil são os mais vulneráveis à globalização de que nós falamos na outra aula. Tudo de bom e tudo de ruim da globalização cai no jovem, porque ele, na maioria das vezes, não tem família. Os casais estão separados, as casas são comandadas, maioria das vezes, pelas mães que trabalham para dar a sustentação para os filhos. Isso é 90% das situações. Enquanto que também, por opção própria, eles não têm escola.
não têm escola porque se evadem da escola. Olha esse dado: 1,3 milhões de jovens brasileiros de 15 a 17 anos, nesta faixa etária, exatamente do ensino médio, estão fora da escola. O fato de se evadirem da escola, fogem do pouco que poderiam ter de orientação. 16 assassinatos por dia, com idade de 12 a 18 anos. Meu amigo, pode esperar, hoje 16 jovens serão assassinados. O perigo dos jovens negros é mais do que o dobro do perigo do jovem branco. É negro, morre, é com mais facilidade. Por quê? O jovem é por natureza insatisfeito e quer reformas. Ele está sedento, mas ele não tem força. Ele depende dos adultos. E os adultos que detêm o poder são maus. O PNADC é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Este índice do IBGE fornece dados trimestrais e os mais recentes são do período de junho a agosto. Agora, praticamente o mês passado. E na faixa de 14 a 24 anos, são 40,5% dos desempregados. Realmente, o jovem não estuda, se evade da escola, porque a escola não acrescenta nada, como eles falam, a escola de ensino médio não acrescenta. Se a escola não acrescenta, eles se evadem da escola e também não trabalham. A 40,5% dos desempregados no Brasil são os que poderiam trabalhar de 18 a 24 anos. E os mais jovens são aqueles também que não estudam e não trabalham. Por que o aluno se evade da escola? Porque tem essa quantidade monstruosa de jovens brasileiros que não fazem nada. Que não fazem nada porque estão na geração Big Brother. Big Brother, novela, coisas sem sentido. Preenche a vida. Um jogador de futebol ganhando o que ganha e um professor que faz o que faz, não existe comparação financeira. E isso o aluno sabe, o estudante sabe, o aluno não é burro. A juventude está sedenta para renovação. E podemos, então, confirmar que entre os alunos do ensino médio, como não acrescenta, eles se prendem na ENSEJA. O que é ENSEJA? É a prova do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens Adultos. No dia 19 de novembro, agora, o mês que vem, nós vamos ter a prova do tal ENSEJA. Pois bem, estão inscritos para esta prova 1.272.279 jovens que já fizeram 18 anos e têm o direito de fazer essa prova. Por quê? Porque se a escola de ensino médio não acrescenta, o aluno precisa, ao menos, o papel, o diploma que fez o ensino médio para fazer a sua faculdade particular, ou desenvolver as suas reais habilidades na sociedade da forma que puder. Muito bem. Outro dado muito importante. 1,9 bilhões de reais públicos serão aplicados como verba de campanha para reafirmar o cargo dos atuais políticos para continuarem no poder. O governo gasta 1,9 bilhões, vai gastar o mês que vem,
já está acertado 1,9 bilhões para a verba de campanha, enquanto que a reforma do ensino médio, essa que a gente vê propaganda na televisão, da mudança curricular, sabe quando que vai ser implantada? Em 2022. Até 2022 são experiências que estão sendo feitas. Por quê? Será que não é por falta de dinheiro? Dinheiro empregado para tornar permanente a permanência dos corruptos no poder? Muito bom. Uma escola se faz com professores. E os professores aceitam plenamente a liderança de um deles, que os conduza para um sucesso estudantil, para que crie um clima gostoso na escola. Muito bem, com dados oficiais, entre 55 mil diretores, 45%, quase a metade dos diretores de escola, são indicados. Indicação política. Os políticos, além das maldades que eles fazem, eles indicam pessoas para comandar escola, porque é um cargo fácil, ninguém precisa estudar. Quanto mais burro o povo é, menos vai cobrar. Mas o jovem não aceita. A juventude brasileira, nessa situação globalizada, graças à química, à física, à biologia, às ciências, a toda a gama de avanço está à disposição. Sabedores disso, eles não aceitam mais esta situação. E, continuando o nosso raciocínio, dentro desta facilidade de conduzir a vida sem trabalhar, dentro dessa facilidade de conduzir a vida sem estudar, sem trabalho e sem estudo, o que funciona da globalização é apenas consumismo. Quando pode, se compra via internet um objeto que vem do capital estrangeiro, que agradece porque fica cada vez mais rico. O consumismo, o hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, que nisso se incluem as drogas. O hedonismo, a satisfação pessoal, independente dos outros. Isto é o segundo câncer da sociedade, infelizmente também no Brasil. Consumismo, hedonismo e o narcisismo, a busca pelo belo, a busca do belo, a busca do prazer e a busca da novidade, que é simplesmente impossível conseguir. Isso causa, inclusive, muitos furtos, porque já que não dá para conseguir, vamos roubar para conseguir. O que se rouba de celular no Brasil não está escrito. As drogas que são dentro do problema do hedonismo, a busca do prazer, vocês podem encontrar no nosso canal, a partir da videoaula 180, nós colocamos 10 vídeos sobre as drogas, explicando a sua química, como funciona a droga. Tu tem que saber tudo para fazer opções corretas. As drogas que inicialmente foram uma transformação de pesquisas químicas para o mal de Alzheimer, por exemplo, e caíram em mãos erradas, em mãos que procuram aumento de capital, produzindo drogas, alterando a fórmula e vendendo a preços baixos, vendendo muitíssimo. Encontra-se neste mundo globalizado ofertas de drogas impensáveis a preços de banana. Isso faz com que a pessoa perca a sua identidade, porque o primeiro mal de uma droga é tornar o usuário com a certeza que não é capaz. Ele perde o seu amor próprio. Aí definha. É o que se encontra em Cracolândias da vida. Um deles, uma entrevista com Bial e duas pessoas que me chamaram muita atenção. O neurocientista Carl Arch e
a cientista social Ilona Zabol. Eles fazem um estudo sobre as drogas e o Carl Hart, diz: as drogas a partir do álcool, porque álcool é uma droga, as drogas a partir do álcool vão bem com sexo, com samba e vão bem com muitas coisas boas, dependendo de quem comanda. Numa festa de rico, a droga é muito bem-vinda. Numa festa de morro, a droga está associada ao traficante. Então, quem comanda a festa dá o tom de ser boa ou ser ruim. É uma discriminação, primeiro, da própria droga, que faz mal sempre. Muito bem. Vocês não fazem ideia das drogas que seus filhos estão consumindo. É o que nos diz a neurocientista Ilona Zabol. Realmente, vocês não fazem ideia das drogas que seus filhos estão consumindo. Meu amigo, é um problema social. E no Brasil, que temos que salvar a qualquer custo, implica na participação da sociedade na análise do que fazer. Porque nós temos duas possibilidades. Temos o combate, como está sendo hoje, criminalizado, aonde as cadeias estão superlotadas, aonde quase a metade dos presidiários estão ali por terem estado envolvidos com drogas. E o combate descriminalizado, que não é o que acontece atualmente no Brasil. O que seria o combate descriminalizado? Seria o fato de não aceitar a droga, ainda mais para os jovens que estão se formando, cuja estrutura física, inclusive, está em crescimento. As drogas sempre serão banidas, sempre serão ruins, mas pode acontecer multa sem haver criminalização, sem mandar para a cadeia. Enquanto Whindersson Nunes é eleito pela mídia o homem mais influente do Brasil, você sabia? O Whindersson Nunes, com seus vídeos super engraçados, um deles, por exemplo, foi Eu Não Tenho Barba. Em 3 dias, ele teve 5,4 milhões de visualizações. Por acaso, no mesmo dia que ele colocou no YouTube o Eu Não Tenho Barba, eu coloquei também um vídeo sobre a fissão e a fusão nuclear com a bomba da Coreia do Norte. Sabe quantos vídeos, sabe quantas visualizações eu tive? No mesmo tempo em que o Whindersson Nunes teve 5,4 milhões, no mesmo tempo eu tive 43 visualizações. A mentalidade é o fútil e não o estudo. O youtuber Edu, que se preocupa com a educação, que coloca vídeos gratuitos para a juventude usufruir, não tem interesse outro a não ser ajudar. Não tem visualizações porque é associado ao errado, à escola, a ter que estudar. Enquanto que um vídeo engraçado é só para rir, sem consequências com o dia seguinte. Muito bem. Isto leva, nessa mentalidade fútil, leva a um índice de desenvolvimento da educação básica ser abaixo de 5. Há 6 anos no Brasil, os estudantes da escola básica, que envolve ensino fundamental, primeiro ensino fundamental 1 e fundamental 2 e ensino médio, o índice de desenvolvimento da escola básica ficou abaixo de 5. Está há 6 anos empatado no 3,7. O que os professores brasileiros almejam não se consegue a forma nenhuma.
O professor educador da escola pública merece muito respeito, porque ele trabalha numa escola que muitas vezes não tem nem porteiro na entrada, aonde nas comunidades há a entrada de traficantes na escola. A segurança na escola pública, em bairros perigosos, é uma missão para um super professor, que faz o possível para ensinar alunos que na maioria das vezes vão para a escola porque lá tem merenda, vão comer na escola e é, claro, o seu local preferido de clube social. Bom, a escola pública de qualidade para todos. Você já viu essa frase, a escola pública para todos, desde que seja de qualidade. Vi, nestes 25 dias de paralisação, muitas entrevistas super interessantes. Fiquei abismado, por exemplo, com a desigualdade no Brasil. Você sabia que o imposto que nós pagamos é diferente do imposto que o rico paga? Isso sem falar do imposto sobre fortunas, imposto sobre dinheiro do exterior que volta para o Brasil. Não estou falando desse imposto. Estou falando do imposto que a gente paga, que é descontado da gente automaticamente. A desigualdade começa pela cobrança nos impostos. E o que se dizer, então, sobre a dívida que o Brasil tem? A tal da dívida pública. Esta é uma dívida que, pela Constituição, tem que passar por uma auditoria. Pois a Constituição foi promulgada há muito tempo e a auditoria nunca houve. Auditar a dívida por quê? Porque ela é real, nós pagamos o que devemos ou estamos pagando quem está nos enganando? Sabemos que aonde é feita uma auditoria, a dívida cai para menos da metade. Falta gente corajosa que ponha o dedo na ferida e diminua os 47,3% de juro que é pago todo mês para uma dívida que não se conhece. Auditar a dívida e diminuir a desigualdade, há que se fazer um trabalho de comunidade. Temos que ir para a rua, temos que, o ano que vem, pelo voto, diminuir essa desigualdade e diminuir esta injustiça. Teremos dinheiro para provocar as mudanças que se fazem necessárias no Brasil. Totti, ao seu dispor.